Naquela noite, acordei mais uma vez, envolta nas garras dos pesadelos que me perseguiam impiedosamente. Há 7 longos anos que carregava a mesma dor, a mesma angústia que se instalou em mim depois daquela tarde no parque do shopping. Lembrei-me claramente do momento em que Max, meu marido na época, e eu estávamos tomando sorvete em um dos bares locais. Lily decidiu se levantar e brincar no parque à nossa frente. E foi nesse momento que a felicidade desapareceu para sempre de nossas vidas. Perdidos nas conversas, mal notamos o momento em que Lily desapareceu, como se a terra a tivesse engolido sem deixar vestígios. Em segundos, o parque se tornou um espaço de desespero e confusão. Não fomos os únicos afetados. Outras 4 famílias também enfrentaram o desaparecimento de suas filhas nos dias seguintes. A partir daí, a existência de nós, que somos pais daquelas 5 meninas, se tornou-se um verdadeiro inferno, cheio de perguntas sem respostas. Elas estavam vivas? Mortas? Fomos forçados a aprender a viver sem nossas pequenas. O passar dos anos trouxe outras mudanças na minha vida. Meu casamento com Max chegou ao fim e meu trabalho como professora primária foi substituído pelo meu trabalho como editora de revista. Apesar do meu amor pelo ensino e pelas crianças, cada olhar inocente naqueles olhos me levou à imagem de Lily. Tomar essa decisão não foi fácil. Passei por muitas sessões de terapia para aceitar que uma ferida tão profunda como a perda de uma filha nunca é fechada ou esquecida. Porém, com o tempo, consegui reconstruir parte da minha existência. Naquela manhã, cheguei à redação da revista com uma reportagem promissora nas mãos, esperando receber os parabéns do meu exigente chefe. No entanto, uma ligação do meu celular me deixou em estado de choque. A notícia ecoou em meus ouvidos. Minha filha havia aparecido. Me dirigi imediatamente até a delegacia, onde encontrei Max, meu ex-marido, que também havia sido chamado. Nosso reencontro foi um abraço cheio de alegria. Embora tivéssemos seguido os caminhos separados, naquele dia compartilhamos uma felicidade indescritível. Juntos, esperamos numa sala de espera, impacientes, até que a detetive encarregada do caso nos levasse ao seu escritório. Entramos nervosos, ansiosos pelo tão esperado encontro com nossa filha. Mas ela ainda não estava lá. Apenas o inspetor. Ansiosamente, perguntamos sobre a Lily, e ele nos incentivou a ter paciência, já que a jovem, hoje com 15 anos, estava sendo submetida a vários testes psicológicos. Recebemos documentos, panfletos e orientações sobre como abordar um relacionamento com alguém que sofre de transtorno de estresse pós-traumático. O contraste entre as nossas expectativas e a realidade ficava cada vez mais evidente. Havíamos perdido uma menina de 8 anos e nos preparávamos para abraçar uma adolescente de 15 anos. Nossa garotinha passou quase metade da sua vida em cativeiro e sua memória mal lembrava de momentos de sua vida anterior. A polícia, consciente da importância de cada detalhe, procurava pistas sobre o seu sequestro, já que Lily foi a única das mulheres desaparecidas que conseguiu escapar. De repente, um policial entrou na sala e falou em voz baixa com um detetive. A expressão dele mudou e suspirou, mas rapidamente nos pediu para acompanhá-lo. E lá estava ela, Lily, irreconhecível, marcada e transformada. Os olhos dela encontraram os meus, mas o silêncio reinou até que eu não consegui me conter e a abracei com lágrimas nos olhos. No entanto, a minha menina não reagiu como eu imaginava. Ela estava claramente assustada. A psicóloga que a acompanhou me aconselhou a ir aos poucos. A situação era avassaladora para nossa filha, e tivemos que ajudá-la a lembrar lentamente quem éramos e quem ela era. Max, Lily e eu voltamos para casa, o lugar que já foi o lar de nós 3 e onde nos últimos anos foi meu refúgio solitário. Ofereci a Lily muitas opções de jantar, de ovos a saladas e massas, mas ela mal respondia. A ansiedade tomou conta de mim, questionando se eu estava sendo uma boa mãe. Max me levou até a cozinha e me lembrou que a minha agitação e nervosismo estavam sendo transmitidos para nossa filha. Ele me aconselhou a encarar a situação com calma e deixar as coisas fluírem aos poucos. Ele estava certo. Deveria evitar sobrecarregá-la. De volta à sala, vimos que Lily não estava mais lá. A sensação avassaladora tomou conta de mim novamente, e meu primeiro instinto foi procurá-la em seu quarto. Seu quarto parecia uma cápsula do tempo, com brinquedos, roupas e lençóis ainda no mesmo lugar. Ficou evidente que nunca superei completamente aquela perda que marcou cada um dos meus dias e que, em parte, contribuiu para a separação de Max.
As discussões em casa giravam em torno de culpas e censuras e, por muito tempo, eu não permiti que ninguém tocasse ou mexesse nos pertences da minha filha. Embora tenha conseguido melhorar com a terapia, eu perdi muito no processo. Mas Lily não estava lá, ela não tinha ido para o quarto. Finalmente a encontramos deitada na cama do quarto de hóspedes. Naquele momento todo o resto deixou de ter importância. As discussões passadas, o tempo perdido e as lágrimas derramadas ficaram em segundo plano. Minha filha estava em casa de novo, e isso era a única coisa que realmente importava. Max sugeriu ficar conosco naquela noite, mas eu lhe garanti que estava tudo bem e que ele poderia voltar para casa. Nos veríamos no dia seguinte. Eu não queria que ele ficasse confuso. Nossa filha havia retornado, mas nossas vidas tomaram rumos diferentes como casal. No dia seguinte, enquanto eu preparava o café da manhã, Lily me perguntou sobre o pai dela e eu fiquei em silêncio, sem saber o que responder. Em processo de adaptação e com tanto sofrimento nas costas, não era o momento de revelar a ela que seu pai e eu éramos divorciados. Eu disse a ela que ele já viria e que estava apenas pegando algo para o café da manhã. Desesperado, eu liguei para o Max e lhe contei o que havia acontecido, implorando que voltasse para casa e mantivesse alguma aparência de normalidade. Logo ele chegou com 3 caixas de biscoitos caseiros, daqueles da nossa padaria preferida. Ele deixou as caixas abertas sobre a mesa enquanto eu preparava chocolate quente. E de repente eu observei Max agarrar com força a mão de Lily, que com o coração partido, se levantou e caminhou até o banheiro aos prantos. Nada fazia sentido até que Max me garantiu que Lily quase colocou biscoitos de nozes na boca, se esquecendo da sua alegria e colocando a sua saúde em risco. Meu Deus, a coitada não se lembrava da alergia que poderia levá-la diretamente ao hospital. Max pediu desculpas a ela do outro lado da porta, garantindo que a agarrou daquele jeito porque estava com medo. Lily, no entanto, ficou com o coração partido, desenvolvendo desconfiança em relação ao próprio pai daquele dia em diante. Lily ainda não havia contado a ninguém nenhuma pista sobre seu paradeiro nesses últimos anos. A polícia precisava desesperadamente da sua ajuda para encontrar as outras mulheres desaparecidas. No dia em que ela foi encontrada, Lily apenas mencionou que havia escapado por uma floresta, mas não foi capaz de dar mais detalhes. Toda a situação foi tão traumática que ela mesma preferiu não se lembrar de nada. No entanto, a polícia não desistiria da investigação. Então, naquele mesmo dia, o detetive encarregado do caso apareceu na minha casa para interrogar minha filha novamente. Minha filhinha estava visivelmente nervosa. O detetive fez perguntas uma após a outra, insistindo para que ela se lembrasse de alguns detalhes. A Lily se recusou, expressando seu descontentamento por se sentir usada para obter informações, em vez de alegria por seu retorno. Eu não pude deixar de defendê-la. Ela mal estava em casa há um dia e eles já estavam pressionando. Eles tiveram que levar as coisas devagar, especialmente considerando o quão difícil para ela era se lembrar de tudo isso. Aos poucos, por meio das perguntas do detetive, Lily começou a colaborar um pouco mais. Ela mencionou que havia várias meninas, mas que não teve contato com nenhuma delas. E que não sabia onde estavam e quais eram seus nomes. Ela não se lembrava de nada sobre o sequestrador. E só se lembrava de estar em uma fazenda, de ter escapado por uma estrada. O detetive franziu a testa, algo não batia certo. Então ele perguntou a Lily se ela tinha certeza de que havia escapado por uma estrada. E ela assentiu, e o detetive se lembrou em que seu primeiro depoimento ela havia mencionado que havia fugido da fazenda através de uma floresta. Minha filha se sentiu ofendida e expressou seu desconforto, pedindo para ficar sozinha. E olhou para mim e me pediu para se despedir da polícia. Claro, eu concordei e pedi aos agentes que saíssem e voltassem outra hora. Eles a estavam deixando muito nervosa. Quando eu voltei, depois de acompanhar os agentes até a porta, eu vi o Max tentando falar com Lily. E disse a ela que ela deveria fazer um esforço para se lembrar, já que outras meninas ainda estavam mantidas em cativeiro e longe de suas famílias. Lily olhou para ele com ódio e saiu da sala com raiva. Naquele momento, pediu ao Max que não a sobrecarregasse, que lhe desse tempo. Eu fui para o meu quarto e encontrei Lily enrolada na minha cama, como fazia antes. Mas dessa vez, ela estava com medo. Eu fiquei ao lado dela e ela me abraçou. Ela expressou a sua esperança de que as pessoas parassem de assediá-la. Ela também mencionou que sabia que Max e eu não estávamos juntos e que ela só queria viver a sua antiga vida para recuperar a sensação de ter uma família. Não queria perguntas, não queria polícia. Ela simplesmente queria desfrutar da sua liberdade e celebrar sua vida. Não consegui conter as lágrimas e a abracei. Minha filha, com corpo de adolescente, ainda era minha garotinha de 8 anos. Ela só precisava ter os pais ao seu lado. E era isso que tínhamos para lidar. No dia seguinte, prometemos ir às compras.
Nós três tivemos um dia maravilhoso comprando roupas e presentes. Quando voltamos para casa, encontramos a melhor amiga da escola de Lily, Susan. Ao vê-la, Susan a abraçou, mas a minha filha parecia confusa. Ela não a reconhecia. Susan explicou que todos os seus colegas estavam ansiosos para vê-la novamente. Lily sorriu e então convidei a amiga dela para jantar conosco. Lily teve que interagir gradativamente com outros jovens e foi uma boa oportunidade para ela ter um grupo de amigos. As duas foram para o quarto e Max e eu preparamos o jantar. A verdade é que eu me sentia estranha, mas imensamente feliz. Finalmente tive a oportunidade de recuperar os anos perdidos com minha filha e pude mais uma vez vivenciar a gentileza e o carinho de Max comigo. Uma família novamente, como antes. Parecia que o tempo havia parado e eu estava vivendo no passado novamente. De repente, uma porta batendo me tirou da nuvem. Susan estava saindo de casa chorando. Lily desceu sorrindo e dizendo que estava tudo bem, mas Max saiu preocupado em saber o que havia acontecido com a jovem e por que ela havia saído daquele jeito. Quando Max voltou, Lily e eu já havíamos começado a jantar. Ele pegou alguns legumes e olhou para nossa filha com uma expressão estranha. Um olhar que me deixou desconfortável. Ele perguntou novamente o que havia acontecido com Susan. E ela disse que não tinha feito nada com ela, que simplesmente ficou entediada e foi embora. Porém, Max continuou com as perguntas até que Lily, irritada, foi embora. Ela se levantou e foi para o quarto chorando. Eu não entendi o que estava acontecendo em nossa casa. Estávamos juntos apenas alguns dias, e o que deveria ser uma felicidade imensa estava se transformando em um mar de lágrimas constantes. Perguntei ao Max o que estava acontecendo, o que Susan havia dito a ele para fazê-lo insistir tanto com a nossa filha. Mas suas palavras ficaram presas em mim como estacas. E se aquela não for a verdadeira Lily aí? Eu não conseguia acreditar que pensaria algo assim. Ela era nossa filha. Como poderia duvidar de algo tão fundamental? O pior foi o que algo dentro de mim se libertou depois daquela pergunta. Embora tenha tentado me convencer, as dúvidas começaram a tomar conta de mim. Foi quando Max agarrou meu braço e sussurrou em meu ouvido. Se ela não for a verdadeira Lily, nem tudo está perdido porque... sabe quem ela é? E conhece e sabe onde ela está. Temos que fazer um teste de DNA. Precisamos ter certeza de que temos a nossa filha verdadeira em casa. Eu não podia permitir isso. Como poderíamos submetê-la a isso? Implorei ao Max por um dia. Só um dia do meu jeito. E se não desse certo, faremos então o exame de DNA. Eu sabia que poderia encontrar a verdade. Na manhã seguinte, eu disse a Lily que iríamos aproveitar um dia de meninas, tomando sorvete e nos divertindo. Sentamos em uma sorveteria e pedimos um sorvete para cada uma. Enquanto bebíamos, eu contei histórias de quando era mais jovem, de como brincávamos com o nosso cachorro Roger. Lily estava sorrindo e parecia se lembrar muito dele. Então, contei a ela a triste notícia do falecimento do Roger. Ela ficou muito triste, me dizendo quanto amor ela tinha pelo nosso animal de estimação. Depois eu perguntei se ela se lembrava do parque à nossa frente. A sua boca se abriu de surpresa e alegria ao perceber que aquele era o seu parque favorito quando ela era pequena. Contei pra ela que ela brincava muito lá com a prima Sarah e ela disse que tinha imagens de quando elas brincavam juntas no balanço. Então perguntei a ela se poderíamos ir pro carro, pois estava muito frio e logo iria anoitecer. No carro eu mudei a minha expressão e olhei pra ela. Eu disse a ela que nunca tivemos um cachorro, pois ela era alérgica ao pelo. Também não tinha nenhuma prima Sarah, e aquele não era o seu parque preferido, pois aquele parque era o mesmo onde ela havia sido sequestrada há 7 anos. A jovem tentou sair do carro, mas eu já havia bloqueado as portas. Lágrimas começaram a cair pelo meu rosto. Por quê? Quem você realmente é? Onde está minha filha? Perguntei a ela entre soluços. Eu só queria saber onde estava minha garotinha. Eu expressei toda a dor que uma mãe ou um pai pode sentir quando seu filho é tirado deles e como foi ruim sem a Lily. Eu tinha certeza de que ela a conhecia, que tinha estado com ela porque sabia muitas coisas e só minha própria filha poderia lhe contar. Também contei a ela sobre os pais das outras meninas desaparecidas e como era grande a nossa dor. Os pais dela também deviam estar ansiosos para encontrá-la e eu a ajudaria a voltar para sua família. Ela abaixou a cabeça e me disse que só tinha um pai, mas que ele não ficaria feliz em vê-la. Ela alegou que Lily era a melhor de todas, a sua amiga. Quando ela começou a falar sobre a minha filha no passado, eu comecei a tremer. O que você quer dizer com era? Onde ela está? Eu precisava saber se ela estava viva. A jovem me revelou seu nome verdadeiro, Madison. Eu disse a ela que seu pai ficaria muito feliz em vê-la. Certamente no dia do desaparecimento eles haviam discutido
mas todos os pais amam seus filhos acima de tudo. E ele também estava sofrendo com o desaparecimento dela. Madison se lembrou do endereço dela, então liguei o carro e fomos para lá. Ficava na periferia, e não tínhamos cobertura. Eu não podia contar nada para o Max. Decidi ficar e descobrir por que Madison não queria voltar para o pai, e então voltaria imediatamente à polícia para dar os novos detalhes. Ao sair do carro, eu vi que estávamos em frente a uma fazenda. Não podia ser. Eu perguntei a Madison onde estávamos e ela começou a chorar. Lily estava lá? Foi esse o lugar onde a sequestraram? Eu não podia chamar a polícia e também não poderia sair de lá. Madison me disse que ela era a favorita do homem, a única que o chamava de pai e que sempre cuidou bem de Lily. Ele foi muito bom com ela. Tudo estava começando a fazer sentido. O pai de Madison era o sequestrador, e ela estava apenas tentando escapar fingindo ser minha filha. Madison me ajudou a entrar despercebida e chegamos a um prédio que parecia um quarteirão. Quando chegamos, eu entrei e vi colchões caídos no chão e 4 rostos de adolescentes assustadas espiavam por entre as cortinas. Eram as meninas sequestradas, mas a minha filha não estava lá. Eu perguntei a elas sobre a Lily, mas ninguém me respondeu. Elas tinham medo de mim, achavam que eu faria algo ruim com elas. Saí de lá e encontrei outra estrutura semelhante. Entrei furtivamente e entre a sujeira e os excrementos dos animais eu descobri outra garota que parecia ter sido punida. Com uma voz baixa, disse seu nome e de repente meu coração disparou quando ouvi sua voz. Naquele momento eu sabia que era ela, minha pequena Lily. Ela estava fraca e mudou, mas seu rosto era o mesmo. Eu a peguei nos braços e voltei ao quarteirão para levar as outras meninas comigo. Mas elas não queriam que eu chegasse perto delas. Elas tinham medo de mim. Com lágrimas nos olhos, eu prometi a elas que voltaria para buscá-las. Eu iria à polícia e as tiraria de lá. Mas quando eu ia sair, um homem me esperava na porta com uma faca. Ele era o sequestrador das meninas. Eu estava prestes a sair com a minha filhinha e caí na armadilha daquele criminoso. Sua faca estava quase cravando-se no meu pescoço quando Madison de repente o atingiu na cabeça por trás com uma pá. O homem caiu no chão e eu aproveitei para sair dali com a minha filha nos braços. Madison ficou lá dentro, chorando e olhando para mim. Eu disse a ela para vir comigo, mas ela balançou a cabeça. O pai dela estava deprimido e ela não tinha para onde ir, não tinha família. Então eu estendi a minha mão e segurei a dela, dizendo que ela realmente teria uma família. De repente, um tiro me deixou surda. Não ouvi nada, apenas um zumbido constante em meus ouvidos. E vi Madison cair no chão enquanto seu corpo ficava vermelho. O homem atirou nela e eu só podia correr. Correr o mais rápido que minhas pernas podiam e desaparecer dali. Assim que eu pude, chamei a polícia e eles conseguiram chegar a tempo de prender o criminoso. 3 das 4 meninas voltaram para suas famílias. Mas outra delas morreu durante a luta enquanto o sequestrador negociava com a polícia usando a menina como refém. Como está a minha vida agora? Recuperei uma filha, mas perdi outra. A perda de Madison é algo que nunca conseguirei superar. Estou de volta com Max e, embora não consiga explicar o quanto fico feliz por ter a minha Lily de volta, um grande vazio permanece para sempre em meu peito. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!